A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, família, casa e ministério. Hoje estaremos lendo uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 45 e no versículo de número 5, que assim vai nos dizendo: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia! Queridos irmãos e ouvintes, nós bem conhecemos a história de José, um jovem de 17 anos que havia sido vendido para uma companhia de ismaelitas e midianitas pelos seus próprios irmãos. José fora o 11º filho de Jacó. Também tinha por mãe Raquel, a esposa a quem Jacó amava. José tinha um irmão menor, o último filho de Jacó, chamado Benjamim. Contudo, os olhos de Jacó estavam voltados para José. José era alguém que alcançava graça aos olhos de Jacó. Jacó amava a José de uma forma intensa. Amava tanto a José que lhe concedeu uma túnica de várias cores, o diferenciando de seus irmãos. O texto, a história nos relata que José havia tido sonhos. Os sonhos que José vivenciou eram sonhos que Deus havia lhe concedido quando ele estava dormindo. Não eram sonhos baseados em um desejo que ele possuía. O que isso significa? Muitas das vezes, nós, quando olhamos para a história de José, tentamos relacionar os sonhos que José teve com os sonhos relacionados aos nossos desejos que nós possuíamos. José apenas, enquanto dormia, sonhou aquilo que Deus queria que ele sonhasse. Não estava em seu coração, ele não desejava ser mais exaltado do que os seus irmãos. Ele não desejava ver os seus irmãos se curvarem a ele. Ele ao menos desejava ocupar a posição de governador do Egito, talvez isso nem passasse pela sua mente. Ele apenas sonhou o que Deus havia colocado para que ele sonhasse. E ele relatou estes sonhos, os sonhos que Deus havia lhe dado de noite. E por relatar a inveja de seus irmãos, se intensificou após ouvirem os relatos dos sonhos de José. Nós bem conhecemos a história. José fora vendido, José passou um tempo na casa de Potifar, sofreu com a calúnia da esposa de Potifar, passou um longo tempo dentro da prisão, e na prisão, após ter interpretado o sonho do copeiro e do padeiro mor, depois de algum tempo, José fora lembrado pelo copeiro mor, que na ocasião, ao se deparar com um sonho de Faraó, se lembrou que um homem na prisão, quando o copeiro ainda estava encarcerado, havia interpretado o seu sonho e o sonho do padeiro mor, e ambas as interpretações haviam se sucedido, haviam se concretizado. Nós bem conhecemos, Faraó exalta a José, os sonhos que Faraó tinha. Deus usa José para interpretar, para revelar qual era o mistério daqueles sonhos, e José é exaltado. Contudo, no versículo em questão, no contexto do capítulo qual nós lemos, nós vemos que José ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Só que antes que seus irmãos pudessem se entristecer, ou antes que eles pudessem falar alguma palavra, José, no versículo de número 5 do capítulo de número 45, disse para que eles não se entristecessem, nem que se pesasse aos olhos deles, por terem ocasionado toda aquela situação, terem vendido José, o próprio irmão deles. José diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. O que José estava dizendo aqui? José estava dizendo para que seus irmãos não se culpassem por aquilo que eles haviam feito, pois aquilo que eles haviam feito estava debaixo do propósito que Deus tinha na vida de José. Porque um tempo de escassez chegaria, e Jacó e toda a sua casa desceria ao Egito. Deus estava preparando o cenário no intermédio das mãos que venderam José. Às vezes nós não compreendemos as situações, as circunstâncias que Deus permite em nossas vidas, mas precisamos compreender que em todas as situações Deus tem um grandioso propósito. Por isso, não se entristeça quando Ele tirar pessoas, quando Ele fechar as portas, quando Ele tirar você de determinados caminhos. É propósito divino. Se Deus está permitindo, é porque isto vai cooperar para o propósito que Ele já constituiu e determinou operar em nossas vidas. É por isso que José fora tão abençoado. Ele não questionou a vontade de Deus.
ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivenciando e passando estava debaixo do controle das mãos do próprio Deus. Então, José sendo vendido ou não vendido, José sofrendo ou não sofrendo na casa de Potifar, José sendo lançado ou não sendo lançado na cova, José tinha uma certeza: Deus está no controle de tudo. Você pode suportar a pressão da angústia. Nós podemos suportar a pressão do dia difícil quando nós compreendemos esta verdade. Deus está no controle do dia difícil. Deus também está no controle do tempo tempestuoso. Deus também está no controle das águas que nos assombram. Ele está no controle e no comando de tudo. O que Ele permite, mesmo que venha nos causar dor, vai gerar lucro, tem uma recompensa, vai gerar frutos. Deus nos constrói no ventre do sofrimento. Deus nos constrói no ventre do dia difícil. Deus nos constrói no ventre das angústias. É por isso que Ele permite, é por isso que Ele nos envia, é por isso que Ele nos coloca em situações em que nós muitas das vezes queremos fugir, chorar, correr para longe, mas Ele nos coloca com um propósito. Ele está dizendo: ei, eu estou te colocando neste vento, eu estou permitindo este momento de dificuldade, pois o que eu tenho contigo vai ser amadurecido no meio da dificuldade, pois o que eu tenho contigo vai ser intensificado, vai receber taxa de crescimento no meio do vento e do processo que eu permito em sua vida. É por isso que nós não temos a capacidade nem o direito de questionar o agir de Deus. O agir de Deus em nossas vidas é perfeito, e quando Ele permite a adversidade, com a adversidade também nos proporciona o escape. A sua santa palavra está de pé sobre a vida daqueles que esperam na dispensação da graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos compreender que em tudo Deus tem um propósito.